Olá pessoal, comandante Leonardo Matos aqui. Esse é o nosso Conexão Gel número 5. Hoje é sexta-feira, dia 21 de dezembro. Para o Conexão de hoje, eu trouxe 4 tópicos para conversar com vocês. O primeiro deles, que eu considero o mais importante da semana, é essa decisão dos Estados Unidos em deixar a Síria. É importante a gente fazer uma retrospectiva e lembrar que a presença dos Estados Unidos no Oriente Médio, ela tem 2 fundamentos. A questão do petróleo, ou seja, os Estados Unidos com uma forte dependência do petróleo externo, necessitando do petróleo daquela região, do Oriente Médio. E a outra questão é a contenção da antiga União Soviética, na época da Guerra Fria, após a Segunda Guerra Mundial. A preocupação dos Estados Unidos, a grande estratégia dos Estados Unidos em conter a União Soviética e, obviamente, aquela região do Oriente Médio é uma região importante para tal, pois um dos grandes problemas geopolíticos que a União Soviética e a Rússia, obviamente, possui é a questão do acesso às águas quentes. A gente lembrando do mapa, a gente vê que a Rússia ela tem sérios problemas no Mar Negro, ela tem a questão dos estreitos ali na Turquia, lá em cima pelo Ártico a questão do congelamento e a leste, no Pacífico, também problemas de congelamento em grande parte do ano, na sua base ali de Vladivostok e a proximidade a certo cerco, digamos assim, que o Japão faz de meio que bloqueando um pouco essa saída russa no Pacífico. Ou seja, a presença americana, a histórica presença americana dos Estados Unidos após a Segunda Guerra Mundial no Oriente Médio tem a ver com esses 2 fatores. E isso mudou um pouco. Primeiro porque o petróleo o petróleo do Oriente Médio especificamente já não é tão mais importante assim para os Estados Unidos, em função do crescimento da produção interna do país. E a questão da Rússia médio, né? Os Estados Unidos têm claramente e especificamente me parece que o Trump tem essa visão de que a China é o grande inimigo. Então essa questão de aquela antiga estratégia da contenção em relação à Rússia, a antiga União Soviética, depois voltou a ser Rússia, ela já não é tão assim importante. Nessa região da Síria, nós já vimos nos noticiários que os Estados Unidos possuem aproximadamente 2.000 militares apoiando diretamente as forças curdas no nordeste da Síria, contra não apenas o Estado Islâmico, mas também contra outras milícias sunitas que eram oposição, que ainda são oposição ao regime do Assad, o presidente da Síria. Nessa questão da presença americana, nós temos alguns atores que têm interesses importantes. A Turquia, porque, obviamente, com a saída dos Estados Unidos, é como se fosse assim, um passe livre para que o presidente Erdogan da Turquia possa atuar de uma forma mais enfática contra os curdos. Vamos lembrar que nós temos curdos no nordeste da Síria, no norte do Iraque, no noroeste do Irã e muito dentro da Turquia. Os curdos, podemos assim dizer, que é das grandes questões do governo turco é a presença dos curdos, que tem, obviamente, a pretensão de criar o seu próprio Estado, nação, o Kurdistão. E então, assim, a Turquia tem essa questão contra os curdos como uma questão estratégica. E com a saída dos Estados Unidos, obviamente, a Turquia teria, digamos assim, portas abertas ou mais facilidade de atuar contra os curdos nessa região. O Irã tem também interesse, porque o Irã é extremamente ligado ao presidente Assad da Síria, já sabemos disso. O Irã é xiita, o Assad na Síria é alauíta, que é um ramo do xiismo. Então o Irã também tem interesse com essa saída. A Rússia também é um ator importante. Vamos lembrar que a Rússia possui estreitos laços com Assad, foi fundamental a entrada da Rússia no conflito ali da Síria, na guerra civil na Síria, a partir de 2015, setembro de 2015, quando a Rússia entrou, a guerra civil realmente deu uma virada, os russos são realmente os responsáveis por essa grande virada na região. Eles possuem a sua única base naval, a única base da Marinha Russa fora do território russo, base permanente, né, da Marinha Russa fora do território russo, é a base naval de Tartus, que fica na Síria.
ou seja, permanentemente aberta, acesso ao Mediterrâneo, então isso é muito importante. Outro ator muito interessado nessa questão, obviamente, é a Arábia Saudita, que também gostaria de retirar o Assad do poder, mas tinha muito medo do Estado Islâmico, porque uma das pautas, digamos assim, do Estado Islâmico é a queda, é a retirada, digamos assim, dos governos monarquistas, absolutistas, tanto da Arábia Saudita como dos outros principados ali do Golfo Pérsico, Kuwait, Bahrein, etc. Então a Arábia Saudita tinha muito interesse em derrotar o Estado Islâmico por causa disso, e de uma certa forma podemos avaliar que a saída dos Estados Unidos também não é positiva para a Arábia Saudita. Embora a gente possa dizer que hoje, com a, digamos assim, a redução do efetivo militar do Estado Islâmico, a grande preocupação dos sauditas voltou a ser o Irã. Então, a Arábia Saudita, ela obviamente não é favorável a essa decisão dos Estados Unidos não é favorável à Arábia Saudita, mas também não hoje também não faz tanta diferença assim. Também Israel também é outro ator importantíssimo naquela região. A grande preocupação de Israel é a volta do Hezbollah, que é um grupo armado e um partido político no Líbano, xiita, muito ligado ao Irã, muito ligado ao governo Assad na Síria. O Hezbollah atuou fortemente na Síria nessa guerra civil. Todos os comentaristas, analistas internacionais são mais ou menos unânimes que o Hezbollah está mais forte, está melhor treinado, melhor preparado, e essa é a grande preocupação de Israel. Ou seja, o Hezbollah já por várias vezes declarou o seu ódio, digamos assim, à presença, ao Estado de Israel, etc. Então, essa é a grande questão. E fechando essa análise sobre a saída da Síria por parte das tropas americanas, isso foi feito na quarta-feira, e ontem à noite saiu uma carta de demissão do general James Mattis, que é o secretário de Defesa dos Estados Unidos, dizendo que no dia 28 de fevereiro do ano que vem, 2019, ele deixa o cargo. Muito interessante a leitura dessa carta, recomendo a aqueles quem quiser acessar a internet, tem vários sites da carta. Muito interessante a gente ver que o Mattis, em momento algum, agradece ao presidente Trump, ou seja, nas entrelinhas dessa carta, ele demonstra uma insatisfação da política do presidente Trump em relação aos aliados, aquela postura agressiva do Trump, principalmente com seus aliados da OTAN, e ele coloca também uma questão da falta de clareza em relação à Rússia e China, que o Mattis deixa claro na sua carta de demissão, que considera como os grandes problemas, digamos assim, as grandes ameaças para os Estados Unidos. É muito interessante essa carta, recomendo com empenho a leitura dela. E o Mattis era, na minha opinião, um dos grandes nomes do governo Trump, mais um militar que deixa o seu governo. Na semana passada tivemos a notícia já da escolha substituto do general Kelly, que era o chefe de gabinete do presidente Trump, que sai agora na semana que vem, já deixa o governo. O general Mattis só sairá no dia 28 de fevereiro. Acho que é importante dessa situação toda, principalmente para o Brasil, como já coloquei em outros podcasts, que nós devemos ter muito cuidado com relação às nossas relações com esse governo Trump. Não é com os Estados Unidos, é com o governo Trump. Na minha avaliação, esses próximos 2 anos, nós estamos na metade do governo do Trump, serão bem mais difíceis a todo o movimento dentro dos Estados Unidos com relação a retirar o presidente Trump antes dele terminar o governo, a questão do impeachment, a questão das acusações do seu envolvimento com a Rússia antes das eleições, etc, etc. Então, a minha avaliação é que temos que ter muita cautela nas relações externas do Brasil com os Estados Unidos, do governo Trump, porque isso pode vir a mudar. Hoje eu diria que não dá para nós garantirmos que o Trump será reeleito como antes muitos analistas consideravam. A situação da economia americana já começa a mostrar algumas fragilidades. As bolsas americanas essa semana já tiveram uma queda considerável. Nesses últimos meses isso já vem acontecendo. Há uma incerteza no mercado em relação ao futuro da economia, não apenas dos Estados Unidos, mas também global. Então eu acho que esse é o meu ponto que eu gostaria de salientar nessa questão da retirada das tropas americanas da Síria, envolvendo a questão da credibilidade do governo do Trump e esse esfacelamento do seu staff e a saída do general Mattis. Acho um ponto bastante importante.
O segundo item que quero trazer para vocês hoje, na terça-feira, o presidente Xi Jinping da China fez um pronunciamento importante, que foi com relação à celebração dos 40 anos daquela mudança, daquela virada, digamos assim, da China do Deng Xiaoping, de 1978. Vamos lembrar que Mao Zedong morreu em 1976. Em 78, Deng Xiaoping mudou a maneira da China encarar o mundo, aquela história do capitalismo de Estado. E a China, para vocês terem uma ideia, em 78 o PIB chinês era 150 bilhões de dólares em valores atuais, e hoje é 12 trilhões de dólares, né? Ou seja, a China cresceu muito nesses 40 anos, 740 milhões de pessoas foram retiradas da pobreza nesses anos todos. Mas no depoimento do Xi, algumas coisas interessantes. Havia uma expectativa da comunidade internacional de que ele falasse um pouco sobre essa questão da queda do crescimento chinês, questão da guerra comercial com os Estados Unidos. Ele não foi claro com relação a esse assunto da guerra comercial dos Estados Unidos. Eu ressalto aqui alguns pontos do pronunciamento dele de mais de uma hora. Um é a questão que ele enfatizou sobre a importância do Partido Comunista Chinês, a estrutura chinesa, política da China é a estrutura correta, ou seja, ele ressaltando a importância de se manter essa estrutura. Outra coisa que ele falou é esse conceito de única China, ou seja, uma China única, principalmente a questão de Taiwan, que ele ressaltou, Mar do Sul da China também, Tibete, Hong Kong, etc. Também foi claro com relação a China não aceitar interferências externas em seus assuntos, ou seja, respeitando as decisões da China em relação a todos os assuntos. Também disse claramente de que a presença chinesa no exterior tem interesses econômicos, mas sempre numa postura de boa para os dois lados, não tem postura hegemônica. A China não tem pretensões hegemônicas de conquistar territórios externos ou de exercer outro tipo de influência em outros países fora do seu próprio território. De uma maneira geral, na minha análise, o que a gente pode filtrar disso tudo é que Taiwan realmente, em termos de política externa, em termos de possibilidade de conflito, é a grande questão para a China e devemos acompanhar. Taiwan não é um país qualquer, tem uma capacidade militar razoável, tem a questão do apoio dos Estados Unidos. Então, na minha avaliação, Taiwan hoje é uma questão mais problemática do que o próprio Mar do Sul da China, que tantos analistas internacionais comentam. O terceiro tópico que trago foi, na quarta-feira, tivemos o Putin fez a sua tradicional coletiva de imprensa de fim de ano. Dos vários tópicos que foram comentados dessa entrevista, essa coletiva que reúne vários jornalistas internacionais, eu separei aqui 3 pontos. O primeiro é a questão de que ele deu uma alfinetada, digamos assim, nos políticos americanos, dizendo que eles não estão respeitando a decisão das eleições, questionando essa questão do Trump ter sido ajudado pela Rússia, ou seja, e ali por baixo dos panos mostram um ligeiro alinhamento do Putin em relação ao Trump. Foi mais ou menos a mensagem que ele quis dizer, ou seja, ele criticando os políticos americanos que não estavam respeitando as opções do povo americano que escolheu o Trump. Também deu uma cutucada nos políticos ingleses que não estão fechando a questão do Brexit, ou seja, também mostrando o interesse russo na saída do Reino Unido da União Europeia, aquele ponto que eu já comentei em outros podcasts, de que para a Rússia uma União Europeia fraca e esfacelada é muito melhor para ele negociar, é muito menos ameaça para a Rússia, e obviamente a saída do Reino Unido da União Europeia é um ponto importante na política externa russa. Outro ponto também que ele comentou rapidamente sobre essa questão da decisão dos Estados Unidos de sair da Síria, ele disse que vê com bons olhos, mas mostrou um certo ceticismo de quando que isso efetivamente vai acontecer. E por fim também criticou um pouco essa postura do Trump em relação ao tratado de mísseis de médio alcance, dizendo que os Estados Unidos estariam forçando até uma volta ao clima de ansiedade da Guerra Fria, de aumento da probabilidade de guerra nuclear. Então isso foi um ponto que ele destacou. A minha análise disso tudo, nesse fechamento do ano para o Putin, é de que ele sabe que a Rússia possui suas limitações, problemas demográficos sérios, é muito dependente da questão da exportação de petróleo e gás,
Então a questão para a Rússia é ela se manter viva, né? Não vejo, em hipótese alguma, nenhum tipo de ameaça da Rússia contra a Europa, como os vários dirigentes da OTAN, generais, oficiais generais, políticos dos países da Europa falam. A Rússia, na verdade, ela quer sobreviver. Talvez os países do seu entorno imediato, obviamente, como é o caso da Ucrânia, Letônia, Estônia, Geórgia, esses sim podem se preocupar um pouco mais, mas sempre no sentido da Rússia preservar o seu próprio país, o seu próprio Estado. Mas não vejo aí questões de interesse russo de conquista ou algo mais do que isso. E o meu quarto ponto de hoje foi uma coisa rápida que saiu uma nota de imprensa essa semana também em relação à Coreia do Norte, sobre o conceito de desnuclearização, que é um ponto importante nessa discussão de Estados Unidos com a Coreia do Norte. Vamos lembrar que o Trump se reuniu com Kim Jong-un em Singapura em junho. De lá para cá foi anunciado várias vezes que teria uma segunda reunião. Essa segunda reunião ainda não aconteceu. Trump falou alguma coisa agora em dezembro sobre essa reunião estar próxima, mas também não disse data. E a questão da desnuclearização da Coreia do Norte é, sem sombra de dúvidas, o grande ponto, ou seja, como que isso vai acontecer, ou seja, qual é a contrapartida que a Coreia do Norte deseja. E o que saiu essa semana foi uma nota dizendo que os Estados Unidos também teriam que partir para uma relativa desnuclearização, ou pelo menos uma descolonização em relação aos elementos dos Estados Unidos nucleares, as forças nucleares americanas que estão próximas à Coreia do Norte. Ou seja, os navios que possuem armas nucleares, que são sediados no Japão, por exemplo, os próprios aviões, etc. Então, assim, são pontos que... Então, essa semana, o assunto Coreia do Norte voltou um pouco à mídia em função dessa nota de imprensa, questionando, dizendo que para a Coreia do Norte se desnuclearizar, os Estados Unidos também teriam que fazer alguma coisa. Para terminar, eu queria avisar a todos que na próxima semana faremos um esquema um pouco diferente. Teremos 3 podcasts um pouco menores, onde eu vou procurar fazer uma retrospectiva do que aconteceu de mais relevante em 2018 e algumas ideias em relação ao que vem por aí em 2019. A minha intenção é lançar esses podcasts de retrospectiva na quarta, dia 26, quinta e sexta, ou seja, serão 3 podcasts menores na semana que vem. Aproveito para lembrar a todos que o Conexão Gel também tem sua página no Facebook, onde eu compartilho artigos que julgo interessantes, com algumas análises. E também no Twitter também estou lá, também onde às vezes coloco algumas coisas ao longo do dia que eu julgo importantes. O podcast também está disponível no Spotify, além aqui do YouTube. Aproveito para desejar a todos um Feliz Natal e até a semana que vem. Obrigado.